Olá! Como vai você? Espero que você esteja bem, esteja preparado, esteja preparada. Vocês já podem até ter decorado minha fala inicial, né? Porque sempre eu começo da mesma forma, mas é de extrema importância, né? Você está aqui nesse momento, você realmente está disposto, está disposta. Estamos sim separados fisicamente, mas isso não nos impede de estarmos próximos e juntos, né? Uns dos outros, né? Com esse contato, você assistindo a aula, essa energia que a gente manda um para o outro. Então, esteja aqui nesse momento, pegue o seu material, se interesse, né? Assista as videoaulas, não deixe para depois, não deixe acumular assunto, não pensa que isso não vai valer nem nada, isso vai sim, e você tem potencial, você precisa acreditar nisso, né? Estamos fazendo a nossa parte, então faça a sua parte, não desista, então se levanta, sacode essa poeira, porque nós vamos começar um novo assunto, e eu quero começar esse novo assunto com bastante disposição e entusiasmo. Agora também eu preciso de você. Vamos lá? Então, vejam, estamos estudando os animais invertebrados, a gente estudou os anelídeos, e agora a gente vai chegar num grupo que é o molúscula, filomoluscula, né? Que são os molúsculos. Molúsculos pelo nome, o quê? São os animais de corpo mole. O que, professora? Exatamente. Então, ó, os molúsculos, tá? Eles são animais de corpo mole, que eles podem viver em ambientes aquáticos de água doce ou de água salgada, e a gente também pode encontrar molúsculos em ambientes terrestres, locais úmidos, tá? Os mais conhecidos, quem são os molúsculos mais conhecidos? São ostras, o polvo, o caramujo, né? A lula, a lesma, os mexilhões, entre outros. Eles têm qual é a característica principal de um molúsculo? Apesar desses que eu falei agora, terem algumas diferenças, mas de modo geral, os molúsculos eles são divididos, né? Ele tem um corpo dividido em cabeça, pé e massa visceral. Que, professora? Cabeça, pés ou pé, né? Alguns desses pés são trocados por tentáculos e a massa visceral. Vamos ver todas elas agora, ok? Então, olha só, na cabeça desses animais, a gente pode encontrar órgãos do sentido e uma boca que possuem uma estrutura parecida com a língua, tá? Cheia de dentes muito afiados, que é chamado de rádula. Então, isso é uma característica marcante desse grupo dos molúsculos. Eles têm essa língua, a rádula, né? Que é uma chamada de língua raspadora, vamos dizer assim. Vai raspar o alimento, transformando em pequenas partículas que vão ser enviadas para o estômago do animal, tá? É através dela que eles vão retirar esse alimento. Com uma exceção, que são os bivalves, né? Ostras, mexilhões, não tem rádula. Por quê? Porque eles são animais filtradores. Mas os outros, caramujo, caracol, polvo, lula, todos eles têm essa rádula, que é uma língua, né? Uma espécie de língua que vai raspar aquele alimento, ok? A massa visceral, gente, a partezinha mole, é onde vai estar todos os órgãos desse molúsculo, tá? Na parte da massa visceral. Revestindo a massa visceral, há uma camada repleta de glândulas produtoras, né, de uma substância que vai formar a concha. Então, a concha vai estar presente em alguns molúsculos, tá? Em outras, elas estão internamente e tem molúsculo que não tem essa concha. Por exemplo, a lesma,
tá? Elas são importantes justamente para proteger os órgãos do animal, a parte mole, né? Por isso que é massa visceral, e evitar também que eles percam uma grande quantidade de água. Os pés dos molúsculos é responsável pelo movimento e pode ser usado para cavar, rastejar ou nadar, né? No polvo e na lula que vive em ambiente aquático, como eu falei no início, esses pés são, vamos dizer assim, trocados, eles são substituídos pelos tentáculos, tá? A respiração, gente, como eles já são um número variado de seres, né? Então aí a gente também já vai ter a respiração de forma variada. Aqueles que vivem na água vão respirar pelas brânquias, certo? Polvo, lula, ostra. Aqueles que vivem em ambientes terrestres, né, como o caracol e o caramujo, eles vão ter uma respiração pulmonar, é um pulmão bem primitivozinho, mas já é um pulmão, tá? E ainda tem a lesma, que ela fica no ambiente também úmido, terrestre, ela respira pela pele. Vocês vão depois observar uma imagem, ela sempre tem aquela aparência meio gosmentazinha, tá? Porque a respiração pela pele, a gente já sabe que é igual a das minhocas, é uma respiração chamada cutânea. Sistema circulatório, gente, pode ser de dois tipos. Se lembra que nos anelídeos, né, nas minhocas, o sistema circulatório é fechado. Aqui é aberto. Professora, é aberto. A gente pode confundir um pouquinho isso, mas aí vocês vão anotar essa característica para não se esquecer e nem escorregar na casquinha de banana, tá? Sistema circulatório aberto ou lacunar, quando o sangue circula em parte em vasos e sai por espaços, né? Entre as células, esses espaços são chamados de hemocele, tá? E também, né, os cefalópodes, que são os polvos e as lulas, ele tem o sistema circulatório fechado. E, inclusive, o polvo, né, ele tem um sangue meio azulado. Por quê? Porque ele tem uma substância, um pigmento chamado hemocianina. Nós temos a hemoglobina, que é uma proteína que vai ajudar a dar cor vermelha ao sangue e fazer o transporte do oxigênio. O polvo, esse pigmento é chamado hemocianina, por isso que ele tem um sangue azul. Os molúsculos possuem ainda um coração localizado na parte posterior do animal, que vai bombear o sangue por todo o corpo. Então, um coraçãozinho primitivo, mas já tem. Sistema nervoso e excretor. Eles ainda não possuem vamos dizer assim, o danado do cérebro, né? A gente viu que os anelídeos também tinham os cordões nervosos. Só que aqui, gente, já tem um gânglio cerebroide maior, tá? Então, são vários gângliozinhos, ó, que vai dar uma maior, vamos dizer assim, um maior desenvolvimento, né, dos órgãos sensoriais. Por isso que eles têm uma percepção melhor, porque esse gânglio cerebral deles são maiores, né? Então, ele tem essa percepção mais desenvolvida. Eles também excretam, colocam para fora as substâncias através dos nefrídeos, igual às minhocas, os anelídeos, né? Que esses nefrídeos vão filtrar o sangue, né? E o líquido celomático, que é responsável por eliminar. Ô, professora, eu vou ter que decorar isso tudinho, Não, vocês sabem que não. O que é que a gente precisa saber? As características gerais. Então, quais são até agora o que eu falei? São animais de corpo mole. Esse corpo é dividido em 3 partes: cabeça, massa visceral e pés. Esses pés podem ser trocados por tentáculos. Encontramos eles em ambientes aquáticos ou terrestres, certo? Eles possuem um sistema digestório completo, tem a rádula que serve para ele capturar, raspar esse alimento. O sistema nervoso dele é desenvolvido, tá? Já tem um coração. Então, são essas coisas que vocês precisam saber para diferenciar. Não precisa decorar. A reprodução, gente, eles são assim, como são muitos, né? Como eu disse, você já vai modificando.
Existem espécies hermafroditas, ou seja, monóicas, um sexo, um animal, os dois sexos, e tem as espécies, a maioria dioicas, sexos separados, né? Mas aí, o que é que acontece? A reprodução é sexuada, ou seja, eles precisam introduzir o gameta um dentro do outro, né? E a fecundação vai ser dentro do corpo, interna ou fora do corpo, mas tem que ter a troca do material, tá? Então, a maioria são em sexos separados, né, dioicos, com exceção aos bivalves, ou seja, a ostra, a hermafrodita, o mexilhão, tá certo? Na fecundação externa, os machos liberam espermatozoides, como vocês estão vendo aí na imagem. As fêmeas liberam os óvulos diretamente na água, onde os dois gametas vão se encontrar, ou então aí num ambiente úmido, tá? Aí a gente está vendo uma reprodução, um acasalamento, né, de gastrópodes, certo? São classificados em 7 grupos, 7 classes, tá? Mas aí a gente vai estudar os 3 principais. Então, as 3 principais classes são os gastrópodes, gastro, lembra de gastrite, é como se tivesse assim, gente, os pés na barriga, vamos dizer assim, os gastrópodes, né? São os terrestres, lesma, caracol, caramujo. Os cefalópodes, lembra de cabeça, são aqueles, né, que vivem na água. Polvo, lula, eita, desculpa. E tem os bivalves, que eles são divididos em duas conchas, tá certo? Em 2 partes, são filtradores e não tem rádula. Então, vamos lá, os gastrópodes da classe gastrópoda. Vem do grego estômago, pés, é a classe com maior número de espécies entre os molúsculos. Os gastrópodes são os molúsculos que possuem concha em espiral, constituído por uma única peça, ou seja, uma única concha. Seus principais representantes estão aí na imagem, ó, o caracol, o caramujo e a lesma. Essa classe de molúsculo pode ser encontrada em ambientes dos círculos marinhos ou terrestres, tá? Com exceção da lesma, que não tem concha, os outros têm. Os cefalópodes, né? Da classe cefalópoda. Cabeça nos pés, são animais extremamente inteligentes. As lulas e os polvos, né? São os representantes mais conhecidos. Existem também os náutilos, eles são mais, vamos dizer assim, mais antigos, né? Só para a gente fazer uma diferença, o polvo ele geralmente tem 8 tentáculos e a lula tem 10 tentáculos, tá? Caracterizam-se justamente pelo modo como seu corpo é organizado, em que seus tentáculos ou pés, né, como são chamados, possuem ventosas que estão diretamente ligados à cabeça, por isso que eles recebem esse nome, né, cefalópodes, é os pés na cabeça. Os cefalópodes não apresentam concha ou então ela está internamente, né? Como eu já disse aí, os representantes principais são esses. E os bivalves, né? A classe bivalvia, são também chamados de pelicipodes, tá? São representados pelos mexilhões e as ostras. São animais marinhos de água doce, né, que possuem um exoesqueleto duplo revestindo o corpo. Esse exoesqueleto pode abrir para expor o corpo do animal. São filtradores e alimentam-se principalmente de fitoplâncton e nutrientes que estão suspensos na água. Por isso que é de extrema importância a gente saber, né, a procedência de quando a gente vai se alimentar desses animais, né, da onde vem, porque eles filtram. Outra coisa, né? As ostras, elas são produtoras, elas produzem a pérola, né? O que é a pérola? A pérola é quando entra um agente, vamos dizer assim, um organismo, algo estranho dentro dela. Então, ela joga uma substância ao nacar, tá? E aí, vamos supor, entrou um grãozinho de areia, porque ela não é filtradora. Então, entrou um grãozinho de areia. É uma coisa estranha para ela não vai aproveitar aquilo ali. Então, ela começa a cobrir essa substância,
né, esse elemento, né, com essa substância e vai formar a pérola. É dessa forma que as pérolas elas são formadas, tá certo? Falei. Agora é com você. Olha aí o Lula molusco. O filo molúsculo é dividido em 7 classes, sendo as classes bivalve, gastrópoda e cefalópoda as mais conhecidas. Marque a alternativa onde encontramos respectivamente. Quando ele fala respectivamente, é nessa ordem que ele quer, tá? Cuidado com a casquinha de banana. O nome de um bivalve, de um gastrópode e de um cefalópode. Ai, professora, eu me esqueci de tudo isso. A senhora falou agorinha. E agora, meu Deus? Gente, vamos pela lógica, vamos pelo nome, vamos raciocinar, vamos queimar esses neurônios. Bivalve, é aquele que, ó, se abre, tá bom? Tem uma peça, uma concha, então, bivalve. Ostra, mexilhões. Gastrópodes, lembra que eu falei de gastrite, de estômago, né? Aqueles que têm o quê? É a cabeça no estômago, né? A cabeça não, os pés na barriga, vamos dizer assim. É o caracol, a lesma, o caramujo. E o cefalópode é como se fossem os pés na cabeça. Ou seja, os tentáculos, o polvo. Então, fica mais fácil quando a gente se liga. Não é preciso decorar, é por isso que eu falo. Se prestar atenção, vai estar bem. A. Polvo, caramujo, ostra. B. Mexilhão, lula e caracol. C. Caramujo, caracol e polvo. D. Ostra, lesma e lula. E. Lula, caracol e ostra. Gente, se bivalve é ostra ou mexilhão, a gente já vai por eliminação. Então é B ou D, né? Um gastrópode. Um gastrópode. Lula é gastrópode? Não, a lula não é gastrópode, é a lesma que é. Então, qual é a letra? Letra D de dado, não é isso? Ostra, lesma e lula. Ok? A próxima. A rádula, presente em certos molúsculos, tem por função. Qual é a função da rádula? Defendê-lo de ataque de outros animais, ralar os alimentos, digerir quimicamente os alimentos, favorecer a locomoção ou secretar a concha. É o quê? Ralar ou raspar o alimento. Letra B, né? Essa também aí, a letra A. Defendê-los de ataque. Né? O polvo, ele tem dentro dele umas células que liberam uma toxina que deixa a água escura para ele poder fugir do predador. Isso é uma maneira que ele faz para se defender, tá? Mas aí a rádula, a função dela é justamente ralar, retirar esse alimento do ambiente. Ok, meus amores. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Vamos agora resolver os exercícios. Um beijo, obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.